Hoje, um dos grandes desafios para o ser humano em geral, para o cristão em particular, é a convivência numa sociedade plural. Que as nossas sociedades ocidentais sejam plurais, não há dúvida. Desde, pelo menos, a modernidade, o iluminismo, de modo especial o século XIX, quebrou-se a hegemonia do pensamento cristão tradicional, hegemonia social, eu diria. Isso não tem nada a ver com a verdade do pensamento cristão. Nós estamos tratando aqui de uma pauta eminentemente sociológica. Quebrou-se então a hegemonia do pensamento cristão. Outros pensamentos, outras visões de mundo se fazem presentes. E o cristão, eu diria, tem uma missão particular. Qual é essa missão? Além de, como ser humano, saber conviver, saber viver em sociedade, né? Ele deve, como cristão, saber respeitar a dignidade de todos. Essa noção de dignidade, né, hoje é uma noção admitida, é um valor admitido até por não cristãos. Mas a sua raiz está justamente no cristianismo. O cristianismo elevou o ser humano a uma dignidade ímpar. A noção mesma de dignidade, historicamente, não seria possível sem o cristianismo, que coloca o ser humano diante do absoluto, diante de Deus, acima das leis meramente naturais, né? Acima do cosmo natural, né? O ser humano, que é uma liberdade, diante da liberdade absoluta de Deus, né? É a partir desta relação, a partir desta noção, é que a ideia de dignidade humana foi forjada, não é? Foi reconhecida e hoje é amplamente admitida, como eu disse, inclusive por não cristãos. Então, o cristão tem de respeitar a dignidade do outro, né? De modo particular, como cristão ele tem que fazer isso, né? Como ser humano, ele deve se pautar pela justiça na convivência social, né? Pelo bem comum, né? Como ser humano, ele é também um animal político, né? O grande fim da política não é simplesmente a aquisição do poder, não é simplesmente a manutenção no poder. O grande fim da política é a promoção do bem comum. Não é? É garantir que numa sociedade a dialética da liberdade individual e do bem da sociedade como um todo, né, chegue a uma harmonização, né, chegue a um equilíbrio. Então, eu diria que o que falta hoje, muitas vezes, é o respeito pela dignidade do outro. Muitos cristãos hoje reagem àquilo que eles julgam ser o progressismo, a dissolução dos valores tradicionais. Aqui um adendo, né? Não é por ser tradicional que o valor é bom ou melhor, né? Não é simplesmente por ser tradicional. O valor é avaliado como bom ou como melhor a partir do nosso reconhecimento, né? Esse valor é adequado para o florescimento da vida humana em todos os seus aspectos. De outro lado, o progressismo às vezes tende, né, isso é um mal, tende a jogar no lixo tudo que é tradicional, inclusive valores autênticos, né, porque são valores tradicionais, não presta, não é? Essa mentalidade pode existir, né? É claro que há reações de ambas as partes, né? O progressismo às vezes reage contra exageros
do tradicionalismo, vamos dizer assim, vamos colocar aqui nos extremos, né? O tradicionalismo às vezes age como reação ao progressismo. Eu acho que a nossa pauta política, social, deve ser mais propositiva e menos reativa. Deve ser mais propositiva, mas isso depende de uma série de fatores, né? A educação, como anda a educação. Seria interessante que as famílias discutissem a educação nas escolas, nos conselhos, né? Porque a educação não pode ser uma coisa direcionada só pelo Estado, a família deve participar. E também há aqui um outro exagero, né? Que alguns acham que o Estado não deve ter nada que ver com a educação. Muitos propõem a homeschooling, né? A escola só em casa, etc. A meu ver, também isso pode apresentar um aspecto desviante, doentio. Nós devemos lutar pelo equilíbrio, né? Pela harmonização. Existem muitas forças na sociedade, muitas ideias. É desejável que se chegue a um certo equilíbrio que garanta a convivência social. É claro, numa sociedade plural não vai haver concordância em tudo. Mas o importante é a concordância no que há de mais básico, de mais importante, de mais fundamental para a boa convivência, né? Para a boa convivência, para valores considerados assim indiscutíveis, né? Chegar-se a um consenso a respeito de valores fundamentalíssimos, são mínimos, né? Considerados indiscutíveis. Então, a meu ver, esse respeito que eu advogo, respeito ao outro, inclusive quando o outro não tem as minhas ideias, ele não é baseado num relativismo, né? Esse respeito é baseado numa verdade, a verdade da dignidade humana. O outro tem direito de errar, desde que ele não prejudique o bem comum de modo grave, né? Desde que ele não prejudique a convivência, né, de modo grave. Aí a sociedade tem que estabelecer os limites, né? Quando é que uma ideia, uma ação prejudica o bem comum de modo grave e aí não deve ser tolerada. Aqui nós estamos, de fato, diante da discussão dos valores mínimos e irrenunciáveis, que devem ser mantidos por todos, que é a base da própria existência da sociedade, da sociedade como convivência, né, de pessoas, como relações de pessoas, de grupos, né? Então, esse respeito pelo outro, pela sua liberdade de pensamento, né, de ação, não é relativismo. Ele está baseado numa verdade, a verdade da dignidade humana. Agora, para além desse consenso mínimo, as diversas pessoas, diversos grupos, né, têm o direito, evidentemente, de propor aquilo que vai além do mínimo, né, mas deve ser feito sempre com o respeito à dignidade do outro, né? Por exemplo, da nossa parte, a Igreja Católica propõe a sua doutrina, né? Propõe a sua doutrina com argumentação, inclusive. A doutrina não é só a igreja, a fé, não é só uma questão de argumentação, mas existe essa dimensão, né, da argumentação. Mas é algo que nunca deve ser imposto, nunca deve ser feito de modo a ferir a dignidade do outro, né? Esse é o equilíbrio que nós devemos conseguir, né? E ele não é conquistado de uma vez para sempre, ele deve ser sempre conquistado, todos os dias, porque nós somos fundamentalmente desequilibrados. Nós tendemos, é claro, para a verdade, para o bem, né? Mas temos também uma tendência marcante para o egoísmo, para o fechamento, né? Para a soberba, né? É o pecado original, né?
pecado original em nós. Então, existe essa tendência, essa inclinação má que nos leva a querer romper, ainda que inconscientemente, os vínculos sociais. Mas como somos seres racionais, devemos superar isso, alcançar um equilíbrio.